noite, meus irmãos do YouTube. Hoje nós vamos estudar a lição. O link não pode estar, mas vamos fazer hoje esse estudo que eu achei tão importante. Que Deus possa nos abençoar, você que está vendo no YouTube. Deus possa estar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bom Pai, nesse momento queremos te pedir a tua proteção, aí a tua iluminação. Abençoe o estudo da lição. Nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje está falando, quarta-feira, a nova aliança e a vida eterna. Aqui na lição fala o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então aqui nós vemos duas dimensões da vida eterna. A dimensão presente proporciona ao cristão uma experiência de vida abundante hoje, que inclui muitas promessas que recebemos. A dimensão futura é evidentemente a vida eterna, promessa de ressurreição. Embora ainda esteja no futuro, esse é o único evento que faz todo o restante valer a pena, que é a coroa de todas as nossas esperanças. Então aqui nós temos o exemplo que se a pessoa morre, crendo em Jesus, irá ressuscitar. Cristo prometeu que irá ressuscitar. Se você acredita na ressurreição, se você tem fé em Deus, se você crê que Deus vai fazer todas as coisas, se você crê nessa promessa, se você não duvida da palavra do Senhor, se você crê de coração, entregou sua vida para Jesus, Ele irá ressuscitá-lo da sepultura. Você vai ter uma oportunidade de vida, não uma vida monótona, transitória, mas uma vida plena e abundante, uma vida sem pecado, sem morte, sem defeito algum. Por exemplo, a pessoa que morre com 80 anos, toda defeituosa, cheia de enfermidade, quando ela levantar a sepultura, ela levantar como se tivesse 20 anos, na sua luz, bolsoninha, da juventude, na beleza, na força, no poder do Espírito Santo. E dá mais, teremos um corpo glorificado. E esse corpo será semelhante ao igual de Cristo. Todos que morrerem em Cristo irão participar dessa glória, desse poder. É uma promessa, por isso que nós cremos, Tem algumas passagens interessantes aqui no Apocalipse. Quem quiser acompanhar, Apocalipse capítulo 2, verso 11, que fala o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Você sabe que existe uma segunda morte, além dessa? Aquele que vencer o quê? Vencer o pecado, vencer todas as tendências pecaminosas, vencer o mal, vencer o egoísmo, todo aquele que vencer no poder de Cristo, no poder do Espírito, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Existe uma segunda morte, essa é pior, porque essa segunda morte vai te levar para o lago de fogo, enxofre. No Apocalipse capítulo 20, verso 6, é Deus falando aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e de Deus, reinarão com ele os 1000 anos. Então, bem-aventurado, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se há a primeira ressurreição, porque existe a segunda, E a segunda ressurreição serão para aqueles que não aceitaram a Jesus, que viveram essa vida egoísta. Aqui no verso 14 do mesmo capítulo 20, verso 14, fala o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Segundo as escrituras, o lago de fogo, o inferno, foi preparado para Satanás e seus anjos. Eles ainda não estão no lago de fogo, Essa doutrina que o Satanás já está os demônios já estão no lago de fogo é mentira. Esse fogo só vai acontecer logo após o juízo final, logo após os 1000 anos. Então a primeira ressurreição acontece quando Cristo voltar. A segunda ressurreição, que é dos ímpios, vai ocorrer
depois dos 1000 anos. E essa é a segunda morte. Capítulo 21, verso 8, fala o seguinte: quantos, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Então, nós temos a promessa. Porque morrer, né, é transitório, é apenas um sono. Né? Não existe uma alma que sai, que vai lá para o céu. Não existe isso. Quando a pessoa morre, ela fica na sepultura, aguardando a vida eterna, aguardando a ressurreição, ou da vida ou da morte. Jesus lá no Evangelho de João falou assim: eis que vos digo um mistério, nem todo mundo morrerá. Não vos maravilhei disso, que vem a hora em que todos que se acham na sepultura ouvirão sua voz, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, os que tiveram feito mal para a ressurreição do juízo. Tá vendo? Duas ressurreições. Então, todo ser humano morre, mas de acordo com Jesus, essa morte é apenas um sono, um hiato temporário que, para os que nele creem, terminará na ressurreição. Quando Cristo retornar, os que morreram nele ressuscitarão imortais. Os seguidores de Cristo, os que estiveram vivos, serão, num piscar de olhos, transformados em imortais. Todos os fiéis terão o mesmo tipo de corpo glorificado. A imortalidade começará nesse momento para todo o povo de Deus. Que grande alegria saber que o nosso fim não será na sepultura, mas teremos uma nova vida, não é isso? Que alegria, irmãos. Se você perder algum ente querido por causa dessa Covid, alguma pessoa que era temente a Deus, que acreditava em Jesus, que acreditava nessa promessa de vida eterna, nós vamos rever e essa pessoa ressurgir glorificada, sem nenhum defeito do corpo, sem nenhuma enfermidade que poderá causar novamente a morte. Teremos um corpo glorificado igual de Cristo, igual de Jesus. Todos os que aceitaram a Jesus como seu Salvador irão ressuscitar para a honra e glória de Deus. Você crê nisso? Né? O Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Os que recebem no coração têm a vida eterna, e por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Então, pela fé, o poder do Espírito Santo habita em nós. Então, ele vai nos abençoar ricamente. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é a maravilhosa promessa, irmãos. Talvez você triste que perdeu alguém da família, talvez seu pai, talvez seu irmão, talvez alguém mais chegado, mas tenha certeza que Deus irá trazer de volta esse ente querido. E olha, e Deus não deixa escapar nenhum dos seus eleitos contados jamais vai escapar. Né? Por isso que fala, nem a morte, nem demônio, nem pessoa alguma pode nos separar do amor de Cristo. Então nós temos essa grande esperança, que Jesus vai abençoar todos aqueles que acreditam em Deus. Todos aqueles que recebem benefício da sua mediação em nosso favor. Então é uma coisa maravilhosa, irmão. Imagina, milhões de pessoas que irão ressuscitar desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva para cá. Né? Todos os emídios irão ressuscitar. Já pensou? Você poder falar com Paulo, com Pedro, você falar com os profetas de Deus, você falar com os que viveram na Idade Média, né? Morreram muita gente na Idade Média por causa da perseguição, por causa da aquisição da Santa Igreja. Pois é, Deus vai trazer de volta toda essa gente, uma multidão, aqueles que aceitaram Jesus. Por isso que Cristo falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essas promessas de Deus são verdadeiras, não tem como, é verdade. Ele irá trazer de volta. O que nós precisamos? Ter fé e confiar no poder de Deus, que irá trazer. Então, irmãos, a morte não é a última coisa. O nosso fim não é a sepultura. O nosso fim é estar do lado de Deus e viver com Ele eternamente, para todo sempre. E Deus está te chamando a essa oportunidade de você viver novamente.
Eu sei que Deus tem um plano para sua vida. Se você entregar sua vida a Jesus, se nós entregarmos, confiarmos no poder do Espírito Santo, Deus irá nos abençoar ricamente. Eu creio nisso. Você crê? Se você crê, feche os olhos, vamos orar a Deus, Senhor. Quero orar para essa pessoa que está nos vendo, que elas possam sentir o Teu amor, a Tua graça, sentir o Teu poder, sentir a Tua promessa, Pai. Nem tudo está acabado, existe uma esperança. E essa esperança nós aceitamos pelo Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz. Abençoe a cada um. Que Deus possa estar nos abençoando. Que Deus seja com você. Seja feliz com essa promessa. Deus te abençoe.